O ponto de partida do meu trabalho é sempre a comunicação. Por exemplo, propõe-me um cartaz ou uma exposição, dão-me determinados elementos e eu tenho que organizar esses elementos em determinado espaço e comunicar às pessoas as ideias que me foram transmitidas da forma mais eficiente, da forma mais clara e eu creio que da forma mais simples, interpretando à minha maneira essas informações que me foram dadas, filtrando essas informações e transformando-as numa comunicação gráfica, creio eu, se pode dizer desta maneira. Dentro disto há muita interpretação pessoal, sempre poderá não ser a melhor solução, porque há sempre milhentas soluções para resolver um problema. Aí entra o que eu chamo o jogo, que é o animar as artes. Por exemplo, o oleiro popular que faz a bilha funciona perfeitamente. Mas ele um dia lembra-se e começa a pintar umas flores na bilha. É evidente que essa decoração, essa ornamentação, não interfere na função da bilha. Torna a bilha mais bonita, mais cativante. No meu trabalho, isso acontece exatamente da mesma maneira. Num cartaz, numa capa, numa exposição. E continua a ser jogo, para além de realmente ser necessário comunicar de uma forma clara, o resto é jogo, é brincadeira, mas brincadeira com uma função. Posso exemplificar com alguns cartazes a minha maneira de trabalhar. Um caso concreto que é, por exemplo, organizar nesta superfície de 90 por 1,20 m uma comunicação que é uma exposição de arte do índio brasileiro. Organizar nesta superfície com um elemento retirado, que é um pormenor de uma decoração índia feito numa cerâmica e o texto respectivo, isto é, título da exposição, entidades organizadoras e local onde é feita a exibição. Ora, creio que com estes elementos e dentro desta superfície tentou-se dar o maior equilíbrio possível através do elemento integrar as pessoas dentro do contexto da exposição, utilizando a maior sobriedade possível, a maior simplicidade e creio que a maior... ou antes, tentar que fosse legível sob todos os aspectos, utilizando simplesmente duas cores, que aliás são as cores que os índios brasileiros usam, que é o negro e um castanho. Outro caso é um cartaz que anuncia um espetáculo teatral. A mesma linha de critério, digamos, que clareza nos títulos e um elemento que funciona exatamente como no cartaz anterior, neste caso com mais cores, porque realmente o motivo se prestava, que é o clássico arlequim. Eu creio que em relação a cartazes, quanto menos confusão, digamos, na organização dos elementos houver, mais legível e mais funcional ele se tornará perante o público. Para conceber e executar um cartaz, tento integrar dentro do espírito das obras a expor. Depois escolho uns motivos, como por exemplo este exatamente no cartaz do índio brasileiro, e sobre esses motivos trabalho sucessivamente até encontrar, quanto a mim, a melhor maneira de o resolver.
Digamos, estes estudos que aqui estão exemplificam, creio eu, razoavelmente bem, toda a rotina que é necessária para se chegar à conclusão final. Estão aqui duas tentativas que não resultaram, até que cheguei a um princípio que me pareceu possível, até que surgiu a maquete. Muito embora tivesse feito duas anteriores exatamente sobre as outras duas tentativas. E finalmente, depois de trabalhado e extraído da peça esse motivo, finalmente o motivo pronto para ir para a arte final, digamos, para ir para o fabrico. Nas capas dos livros, para além também da clareza e legibilidade, surge um outro aspecto, que é o da interpretação do texto, que é um aspecto muito cativante, mas bastante ingrato, na medida em que a interpretação do gráfico, a interpretação do texto para a ilustração das capas é sempre, de facto, melindrosa e muito pessoal, por isso creio que discutível. Estão aqui estes exemplos de dois livros que realmente tentei ser o mais claro e o mais simples possível, na medida em que forneci ao público uma imagem do que está dentro da obra. No entanto, penso que nem sempre é possível a um gráfico interpretar totalmente, com toda a propriedade, o que o autor escreveu. Em relação à estrutura interior do livro, pouco tenho feito em obras de ficção, mas mais em catálogos de exposições. Aí o trabalho é mais, digamos, uma arquitetura tipográfica, um desenho tipográfico dos textos, o estudo do formato e toda a paginação das ilustrações. Quanto à estrutura interior do livro, pouco tenho feito em obras de ficção. Tenho trabalhado, sobretudo, mais em catálogos de exposições, como, por exemplo, este que foi da exposição da retrospectiva do pintor Eduardo Viana. Os problemas que surgem neste tipo de trabalho são receber os textos, fazer o respectivo desenho tipográfico para os compositores o seguirem, depois a paginação de toda a ilustração e, por fim, a assistência ao fabrico, isto é, saber se realmente os compositores seguiram o desenho tipográfico, se realmente as gravuras estão com boa qualidade de impressão e se finalmente o livro é bem acabado e corresponde inteiramente aos estudos anteriores. Além deste, tenho uns tipos de catálogo que têm, enfim, consoante as exposições, o tipo de exposições, mais possibilidades, menos possibilidades, e creio que o fundamental realmente é tentar resolver muito bem sempre o desenho tipográfico. Creio que é um aspecto muito importante no interior do livro. Creio que o aspecto de ilustração, embora realmente tenha a sua importância, creio que, sobretudo, o desenho tipográfico será, talvez, o fundamental.